Olá, sou Marta Bistene, psicopedagoga e professora de educação especial. A gente vai para o nosso segundo vídeo sobre adaptações de atividades pedagógicas. Aqui o nosso texto base aqui da nossa série de vídeos, né? Sobre adaptação das atividades. E ele fala que adaptações curriculares, de modo geral, envolvem modificações organizativas nos objetivos e conteúdos, na metodologia, na organização do tempo e na filosofia de estratégia de avaliação. Então, a adaptação não é só uma mudança em atividade, é todo o envolvimento do professor regular, juntamente com o professor de AEE, para modificar toda uma estrutura de ensino e aprendizado da criança, do aluno com deficiência. Hoje nós vamos falar em primeiro ponto aqui, para que a gente possa organizar a nossa adaptação, a gente tem que observar aí, né? Nós temos que ter uma observação sobre o aluno dos pré-requisitos básicos para a realização das atividades. O que meu aluno é capaz? O que ele não é capaz? Quais são suas maiores necessidades e quais são as suas potencialidades? Então, através disso, a gente tem que começar a observar o aluno para a gente saber quais são as reais modificações, as reais organizações que a gente tem que fazer para que ele possa ter aí o acesso, né, ao aprendizado. Então, o primeiro ponto aí que é legal que a gente observe, a coordenação motora fina dessa criança. Como tá essa coordenação motora fina aí? Como que ele pega no lápis? Como que é o traçado? Né? Ele ainda está com um traçado ainda amplo? Como é que é a questão do traçado dele? Como é que é essa questão da coordenação motora fina do meu aluno? A partir disso, eu vou poder ter um critério de adaptação nas atividades. Tempo de atenção. Como é que é o tempo de atenção dessa criança? Como que quanto tempo essa criança permanece envolvida na tarefa? Então, é importante que a gente tenha esses dois olhares, tempo de atenção e o envolvimento com a tarefa. Permanece sentado? O meu aluno, ele permanece sentado? Eu já tenho um ambiente aí que ele consiga ficar sentado, com atenção e envolvimento na tarefa? Ou eu preciso ainda trabalhar um pouco isso com o meu aluno? Esperar. Será que meu aluno ele tem esse pré-requisito da espera, né, de atendimento? Será que ele tem a questão de cópia no quadro? Ele tem essa habilidade de copiar do quadro? Então, a partir desses questionamentos, né, desses requisitos aí, desses pré-requisitos, é importante que a gente tenha essa observação para que a gente possa saber como vai ser a adaptação dessa criança. Coordenação visomotora, que é a questão da cópia do quadro. Então, ele levanta o olho, olha para o quadro e olha para o papel sem se perder, né? Então, a gente tem que ter todo esse conhecimento para que a gente possa saber o que a gente vai fazer com aquele aluno, qual vai ser a adaptação daquele aluno. Se o aluno já tem a habilidade de escrever do quadro, então a nossa adaptação vai ser em outros quesitos, né? Se de repente ele tem pouco tempo de atenção, então eu vou ter que fazer uma adaptação para que eu também trabalhe a questão do tempo de atenção dele. Então, todas essas observações são importantes para que eu construa as adaptações. Meu aluno é verbal ou não verbal? Eu preciso saber disso, porque se ele for verbal, ele tem compreensão de comandos? Então, ele fala, ele se comunica, mas essa comunicação, ela é funcional? Né? Ele tem a compreensão de comandos, de conversas, de começo, meio e fim de um diálogo.
né? Ele é verbal, mas ele é alfabetizado? Ou ele não está alfabetizado ainda? Então, a partir dessa observação, se ele é verbal, com compreensão funcional ou não, é importante que eu também observe para que eu monte essa atividade de forma que vá garantir tanto o aprendizado dos conteúdos e também um trabalho para que eu melhore a questão da compreensão de comandos do meu aluno. E alfabetizado. Marta, dificulta muito o trabalho se a criança não é alfabetizada. Sim, dificulta, mas a gente ainda vai, mesmo assim, a gente vai ter que trabalhar alguns conteúdos com ele, principalmente história, geografia e ciência, mesmo que ele não seja alfabetizado. Então, a gente vai explorar, vamos lançar a mão aí o máximo que a gente pode de imagens, de textos pequenos que você mesmo possa ler para a criança. Então, você tem que ter esse conhecimento do seu aluno, se é verbal e se ele tem compreensão de comandos ou não, se ele é alfabetizado ou não. Se ele não é verbal, se seu aluno não é verbal, como que você vai preparar essa adaptação? Então, ele vai precisar de uma comunicação alternativa? Ele vai precisar de uma comunicação aumentativa? Então, isso também vai te dizer como vai ser a adaptação do seu aluno. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, se a criança é verbal ou não verbal, observando esses pontos aí. O terceiro e último tópico do nosso encontro, o tipo de deficiência. O meu aluno, ele tem transtorno do espectro autista? Ele tem alguma síndrome, né? É síndrome de Down, é alguma síndrome rara? Muitas vezes a gente tem laudos de síndromes raras. Então, como vamos adaptar? Quais são as necessidades dessa criança? A partir do momento que você tem o conhecimento do que a criança tem, né? Se ele é autista ou se ele tem uma síndrome ou uma deficiência, né? Podendo ser deficiência física, sensorial, surdo ou cego ou intelectual, é o tipo de adaptação que eu vou fazer. É como que eu vou organizar as atividades dessa criança, né? Então, os autistas, a gente tem aí a questão da estruturação, da limitação de respostas, que é importante para eles, né? Outros critérios que a gente vai ver no próximo encontro aí, que são importantes para a gente observar. A síndrome de Down também, algumas síndromes raras têm baixa visão, qual a importância aí de fazer as letras maiores, né? Tem o aumento das letras, utilização dos cadernos com pauta ampliada. Então, como que eu vou organizar todo o material a partir do meu aluno, né? Da característica do meu aluno. Aí as pessoas podem perguntar assim, Marta, mas e o laudo? A gente precisa do laudo? Bem, aqui a gente pode falar o seguinte, mesmo que a gente não tenha um laudo, a gente pode estar atendendo essa criança e observando, então, as dificuldades dela. E a partir daí, a gente construir as adaptações, né? Porque aí a gente vai ter um perfil da criança, das dificuldades dessa criança, da potencialidade dessa criança e vamos construir, então, um trabalho. Mas se você já tem o laudo, isso também já facilita muito o nosso trabalho. Então, é importante que a gente conheça o aluno, conheça as suas potencialidades, conheça as suas dificuldades e as suas necessidades de adaptação, como no caso do surdo e do cego, que nós precisamos de uma língua, no caso do surdo, né? Utilização da língua brasileira de sinais, então precisa ter um intérprete, precisa ter uma pessoa que tenha aí o conhecimento da língua brasileira de sinais para acompanhar esse surdo, as adaptações necessárias no conteúdo a partir da Libras, né? O cego a partir do código Braille. Então, é importante que a gente saiba quais são as necessidades dessa criança, o que a gente precisa organizar e o que a gente precisa adaptar
para o atendimento dessa criança. Então, é fundamental que a gente conheça a criança nesse quesito aí das suas necessidades. Bem, a gente vai terminar aqui o nosso segundo encontro. E no próximo encontro a gente vai ter mais 4 tópicos e nós vamos falar aí sobre uma organização, a organização do material. Como que a gente organiza o material para a adaptação das atividades.